pois, em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela tem sido o amparo de muitos e de mim em particular. Veja bem, a única menção à Febe em todo o Novo Testamento é aqui. Não é mencionado mais o nome dessa serva. E a palavra serva aqui não é a palavra para servo de um modo geral para todos os cristãos. Doulos não é essa palavra no grego, doulos. A palavra aqui é diaconisa. Diaconisa. Portanto, não há a menor dúvida de que se tratava de uma serva, de uma diaconisa. E pelo contexto, a gente vê aquela missão que diáconos e diaconisas recebem. Veja o que é que diz. Primeiro, o apóstolo Paulo apresenta as credenciais dessa mulher. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, portanto, uma cristã. Nossa irmã Febe, que é serva da igreja, isto é, um grupo de pessoas em um determinado lugar que fizeram profissão de fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja que está em Cencreia. Essa localização, Cencreia, era uma igreja no porto da cidade de Corinto. O nome era exatamente Cencreia. E ali tinha uma igreja. E essa irmã, ela atuou de uma determinada forma que o apóstolo Paulo não apenas fez uma saudação para ela, como também disse as suas credenciais. A partir do versículo, no versículo 2 diz: para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos. Então veja que a notoriedade, a reputação, o trabalho daquela irmã era um trabalho que o apóstolo Paulo diz aqui, digno dos santos. E a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque, veja agora o trabalho de fé, ela tem sido o amparo de muitos. E aí nós vamos pegar essa palavra amparo e usar como ilustração um guarda-chuva ou um guarda-sol. Todo mundo sabe que é para proteger, seja dos pingos da chuva, seja dos raios do sol. Então essa mulher, ela era um amparo, ela era alguém onde muitas pessoas estavam sob os cuidados dela. E o texto diz: ela tem sido o amparo de muitos. Não fala o nome desses muitos, mas o apóstolo Paulo, ele diz algo a respeito dele mesmo. O que é que ele diz? E de mim em particular. Portanto, não apenas uma serva que ajudou vários irmãos lá na igreja de Cencreia, como também foi hospitaleira com o apóstolo Paulo, e ele faz menção aqui: ela tem sido o amparo de muitos e de mim em particular. Não há mais nenhuma outra menção de Febe no Novo Testamento. Podem pesquisar como dever de casa, peguem lá, pesquisa, coloque o nome de Febe e para ver se encontra o nome de Febe em algum outro texto. Se encontrarem, digam: pastor, olha, essa informação não foi tão correta, foi uma fake news. Eu encontrei outras menções à fé. Não tem problema nenhum, o pastor não tem a obrigação de ser perfeito. Pode dar uma informação e de repente as irmãs pesquisadoras e pesquisadores vão verificar que tem o nome de fé em outro lugar. Pelo menos na minha pesquisa eu não encontrei. Entendeu? Mas de repente, né, a gente pesquisa e também pode ser que a gente falhe na nossa pesquisa. Então,
como dever de casa, peguem mesmo, entendeu? Não é para duvidar da palavra do pastor, não. É para ver se tem em algum outro texto o nome de Febe, ou se apenas em Romanos, capítulo 16, 1 e 2. Dever de casa, é até um estudo bom, pegar a Bíblia e eu vou pesquisar Febe, e aí vai ver. Se tiver só esse texto, então eu já disse tudo sobre Febe, não vai ter nenhum problema. Agora nós vamos ver Romanos, capítulo 16, 3 e 4. O apóstolo Paulo menciona um casal. Veja o que é que diz: saudai a Priscila. Esse nome Priscila, o significado é antigo, como se trata de uma mulher, então antiga, antigo. E a Áquila, o marido de Priscila, Áquila, que significa uma águia, portanto um animal, uma ave. Áquila, o significado do nome Áquila é uma águia. E aí o que é que o apóstolo Paulo diz? Meus cooperadores. Quando o apóstolo Paulo usa aqui no masculino, meus cooperadores, ele está se referindo a Áquila, mas no contexto do casal, Áquila e Priscila. Meus cooperadores em Cristo Jesus. Veja agora o detalhe desses servos, desse servo e dessa serva, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, portanto foram cooperadores até as últimas consequências. E o apóstolo Paulo menciona os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças. E ele é grato a essas pessoas. O que é que ele diz? Porque não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Então o apóstolo Paulo faz aqui um preito de gratidão. Agora, Priscila e Áquila, há outros textos que são mencionados. Eu não coloquei aqui, mas há menção em outros textos no Novo Testamento, lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Mas eu não coloquei aqui, coloquei apenas essas referências. Romanos capítulo 16, Romanos 16, versículos 3 e 4. Agora veja um detalhe: o que é que tinha em comum Febe, Priscila e Áquila? Sempre era alguém que estava ligados ao apóstolo Paulo. Febe foi amparo do apóstolo Paulo, e aqui Priscila e Áquila foram cooperadores e que expuseram as suas cabeças pela vida do apóstolo, portanto levaram aquela cooperação até as últimas consequências. E o apóstolo Paulo agradece, como também todas as igrejas dos gentios. Essa palavra gentil significa aquele que não é judeu. Todo não judeu é gentil. É a diferença que existe, judeu e gentios. E agora nós vamos para Romanos capítulo 16, versículo 5. Romanos 16, 5. Permaneçam com suas Bíblias abertas. Saudai também a igreja que está na casa deles. Isso é uma referência ao versículo anterior. Saudai também a igreja que está na casa deles. Na casa de quem? Na casa de Priscila e de Áquila. É uma referência ao versículo anterior. Portanto, seria Romanos capítulo 16, versículo 5, a parte A do versículo.
Saudai também a igreja que está na casa deles, isto é, de Áquila e Priscila. E aí continua: saudai a Epêneto. Os irmãos, as irmãs só vão encontrar no Novo Testamento uma única menção a este homem, Epêneto, que significa louvável. O significado de Epêneto é louvável. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz: meu amado, que é as primícias da Ásia para Cristo. Então, Epêneto foi aquele que, vamos dizer, os primeiros frutos do cristianismo na Ásia é mencionado, pelo menos um deles, Epêneto. E o texto diz: meu amado, que é as primícias da Ásia para Cristo. Tanto aqui, Ásia, pode se referir à Ásia Menor, que tem a cidade de Éfeso, e tem outras cidades, e que hoje é a Turquia, como pode ser uma menção à Ásia também, de um modo geral. Essa palavra Ásia, o continente asiático. Então, Epêneto seria aquele cristão, as primícias, os primeiros frutos do trabalho evangelístico, do trabalho missionário. Ele está mencionado aqui, e uma única vez. Daí o tema: servos e servas, anônimos e anônimas de Cristo, porque não é mencionado mais nada desse homem, desse cristão. O que é mencionado para mim é o suficiente, porque ele se tratava de um cristão, se tratava de alguém convertido. Agora a gente vai ver o nome de uma serva trabalhadora. Saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Veja que ele enfatiza: há muitas Marias, essa é mais uma delas. Não diz mais detalhes, mas o que é que diz dessa Maria? Que ela era uma serva trabalhadora, e diz o seguinte: saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. É mencionado aqui que essa mulher foi um referencial em termos de trabalho. Por quê? Diz aqui: saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Não diz mais detalhes sobre ele. Agora nós vamos para cristãos conceituados. Veja que o apóstolo Paulo ele menciona também alguns cristãos que na sua comunidade alcançaram um nível de reputação do ponto de vista cristão, que o apóstolo Paulo diz que aquelas pessoas eram conceituadas. O que é que diz aqui? Romanos capítulo 16, versículo 7. Saudai a Andrônico. A palavra Andrônico significa homem de vitória. Andrônico, homem de vitória. Porque continua aqui: e a Júnias, meus parentes e meus companheiros de prisão. Agora veja o detalhe: os quais são bem conceituados entre os apóstolos e que estavam em Cristo antes de mim. Então quer dizer que Andrônico e Júnias se converteram antes mesmo do apóstolo Paulo. E ele diz aqui: os quais são bem conceituados entre os apóstolos e que estavam em Cristo antes de mim. Portanto, tinham se convertido antes. E o apóstolo Paulo menciona
aqui. O significado do nome Júnias não é colocado aqui, portanto eu não coloquei aqui. Agora, em Romanos capítulo 16, versículo 8, nós vamos ver uma coisa interessante, uma saudação diferenciada. Veja o que é que diz aí, Romanos capítulo 16, versículo 8. Saudai a ampliado. Essa palavra ampliado significa grande. A tradução do nome ampliado, grande. Saudai a ampliado. Meu amado no Senhor. Meu amado no Senhor. Nos dias de hoje, essa saudação, a mente das pessoas estão tão poluídas que já podem descambar para uma outra coisa estranha. Mas, naquele momento ali, a expressão meu amado no Senhor corresponde ao que Jesus ensinou em João 13:34. Leia aí, por favor, João capítulo 13, versículo 34. Se não me falha a memória, veja o que é que diz aí. João 13, 34. Para aí, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui meu amado, ele está se referindo exatamente ao que Cristo estabeleceu como mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Amor ágape. Amor conforme o que tem lá, 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Amor conforme o apóstolo João descreve. Deus é amor. Tem nada a ver com nenhuma conotação de imoralidade. Nada, absolutamente nada. Então, essa saudação diferenciada, aí você chegar com uma pessoa hoje, meu amado no Senhor, a pessoa deve até ter cuidado com esse tipo de expressão. Por quê? Porque a pessoa vai levar para outro campo. Infelizmente, a mente chegou a um nível de poluição, entendeu? Que as pessoas não vão compreender. Seja uma mulher para outra mulher, minha amada ou meu amado, entendeu? Mas está baseado em quê? Aqui, no que Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então é uma saudação diferenciada que existia entre quem? Entre os cristãos. Eles estavam conectados com o mandamento de Jesus, o mandamento do amor. E aí a gente vai agora para Romanos 16, 9. Vamos ver outros nomes de servos e servas, anônimos e anônimas de Cristo. Saudai a Urbano. Sabe o que significa a palavra urbano? Da cidade. Da cidade. Por exemplo, existe a zona rural e a zona urbana. A zona urbana é a zona da cidade. A zona rural é a zona do campo. Então, aqui tinha um cidadão cujo nome era Urbano, que era uma referência naturalmente a esse cidadão como ele sendo da cidade. Eu não ia dizer, chamar ele de urbano se ele fosse do campo. Poderia também. Poderia. A mãe poderia ter sido da cidade e foi morar no campo e deu o nome do seu filho de Urbano. Nós não sabemos. O fato é que ele era o quê? Um cristão. Um cristão. E o apóstolo Paulo diz o quê? Nosso cooperador em Cristo. E tem um outro nome também, que só é mencionado uma única vez no Novo Testamento.
Estaques. Estaques significa cabeça de grão. Veja que é um significado estaques. No grego é até bonito, né? Mas quando se traduz cabeça de grão, grão, entendeu? Então, e aí o que é que o apóstolo Paulo diz? Meu amado, aquela saudação diferenciada. Portanto, cooperadores em Cristo. Saudai ao Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Então estamos vendo aqui que cada uma dessas pessoas tinha uma família, eram pessoas crentes e que fizeram algo de notoriedade e que os seus nomes foram mencionados uma única vez. Está aí no Novo Testamento. Servos e servas anônimas. Depois não se falou mais nada. O que essas pessoas fizeram depois? Só Deus é que sabe. E a igreja de Cristo é assim. Quantas servos e servas anônimos de Cristo existem no planeta Terra que a gente nem sabe o trabalho que aquela pessoa está fazendo? E agora nós vamos para Romanos capítulo 16, versículo 10. Esse eu coloquei exatamente o que está no texto. Ele aprovado em Cristo. Então, um servo aprovado em Cristo. O que é que diz aqui? Saudai a Apeles. Não tem um significado aqui do nome, Apeles. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. E continua: saudai aos da casa de Aristóbulo. Também não tem um significado. Portanto, Apeles era um cristão cujo trabalho foi colocado como aprovado. Agora veja bem, aprovado diante dos homens. Aquele testemunho que ele deu era um testemunho que qualificava para que os cristãos dissessem que ele estava aprovado. No departamento divino, aí só Deus e a própria pessoa, entendeu? Porque às vezes a pessoa, humanamente falando, pode estar aprovado e diante de Deus está desaprovado. E Jesus disse isso. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Direi claramente: não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, às vezes, aos nossos olhos, alguém pode estar aprovado pelo seu trabalho, etc, etc. Vamos pensar aqui em Apeles como aprovado duplamente, aprovado diante dos homens e aprovado diante de Deus. E só é mencionado uma única vez o seu nome aqui: saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da casa de Aristóbulo. Uma coisa que vocês estão vendo em comum é que em várias casas, em vários desses nomes, existia o quê? Um pequeno grupo de cristãos. Tanto poderia ser dos próprios familiares, como de outras pessoas. Não havia impedimento de cada pessoa ser um evangelista, ser um propagador do evangelho. Entendeu? Então isso é muito importante que seja mencionado aqui. Agora nós vamos para Romanos 16, 11. Vamos ver aqui mais alguns nomes. Saudai a Herodião, meu parente. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz: saudai a Herodião, meu parente. Eu não vou fazer nenhuma menção a essa expressão meu parente, porque tanto pode ser parente num sentido biológico, como parente no sentido de nacionalidade. Quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, aí ele fala, se referindo aos nossos pais, como
ao povo judeu, aqueles que passaram pelo Mar Vermelho. Então eu não vou fazer nenhuma menção aqui, nenhum comentário sobre essa expressão, saudai a Herodião. O destaque é o seguinte: o nome do cristão, Herodião. Saudai aos da casa de Narciso. Saudai aos da casa de Narciso, que estão no Senhor. Então veja, é uma quantidade enorme de servos e servas, e que só são mencionados uma única vez no Novo Testamento. Aí nós vamos agora para Romanos 16, 12. Nós temos 3 do sexo feminino, 3. Daí o tema: servos e servas, anônimos e anônimas de Cristo. Olha o que é que diz Romanos 16, 12. Saudai a Trifena. Saude a Trifosa, que trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside. Saudai a amada Pérside. Então quer dizer que aquela mesma expressão diferenciada, meu amado, também o apóstolo Paulo diz aqui. O que é que ele diz? Saudai a amada Pérside. Saudai a amada Pérside. Portanto, 3 mulheres: Trifena, Trifosa e Pérside, que só são mencionadas no Novo Testamento uma única vez. Não vão encontrar em outros lugares o nome dessas pessoas. Vamos para Romanos 16, 13. Saudai a Rufo. Esse nome tem um significado, Rufus, vermelho. Rufo, vermelho. O significado desse nome. Agora veja o que ele diz: eleito no Senhor, isto é, escolhido no Senhor, e a sua mãe e minha. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz. Olha, se a gente for pensar no sentido biológico, Rufo era irmão do apóstolo Paulo. Se a gente for pensar no aspecto de consideração, o apóstolo Paulo, ele considerava a mãe de Rufo como a mãe dele também, por consideração. Não vou entrar em detalhes aqui porque o texto não diz. Entendeu? O texto não fala. Apenas diz: saudai a Rufo e a sua mãe e minha. Vamos conhecer mais alguns nomes. Assíncrito. Saudai a Assíncrito. Esse nome tem um significado muito bonito. Assíncrito significa incomparável. O significado desse nome, dessa pessoa, Assíncrito, significa incomparável. E a Flegonte. Flegonte também tem um significado. Flegonte significa que queima. Que queima. A Hermes. A Patrobas. A Hermes. Novamente, há 2 Hermes aqui mencionados. E aí eu tive a curiosidade de ir no texto grego para ver se tinha sido um erro de tradução. Nessa questão de 2 Hermes, é mencionado os 2 Hermes no original. Entendeu? Como é mencionado muitas Marias, muitos Simãos. Entendeu? Então, não existia só um Hermes. E aí o apóstolo Paulo menciona os 2. Saudai a Assíncrito, a Flegonte
a Hermes, a Pátrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. E aos irmãos que estão com eles. Então é uma saudação coletiva a esses nomes que são mencionados e a outros irmãos que não são mencionados. Agora nós vamos para Romanos capítulo 16, versículo 15. Tem alguns nomes e os significados. Saudai a Filólogo. Tanto o nome próprio, Filólogo, como o significado de Filólogo é amante da palavra. Amante da palavra. Filólogo. Logos, palavra. Filos, amigos. Ou amante. Amante da palavra. Amigo da palavra. Filólogo, mas o nome aqui é o nome próprio, Filólogo. Agora o significado é amante da palavra. E a Júlia, olha outra cena. Agora interessante o nome, o significado do nome de Júlia. Talvez as irmãs, os irmãos aqui não sabem. Júlia significa cabelo macio. Alguém passou a mão no cabelo de Júlia e disse que o cabelo dela era macio. O significado é esse, está aqui. Júlia, cabelo macio. Entendeu? Quando vocês conhecerem alguma Júlia, aí já vão saber. Aí perguntar, Júlia, tu sabe o significado do teu nome? Aí ela vai dizer, não sei, cabelo macio. Então é esse o significado. Júlia. A Nereu significa lâmpada. Nereu. E a sua irmã. Não é mencionado o nome da irmã de Nereu. Não é mencionado. É mencionado Nereu e a sua irmã. Qual o nome dela? Não é dito o nome dela. E a Olimpas. Olimpas significa celeste. E a todos os santos que estão com eles. Bom, até aí nós vimos o que? Servos e servas anônimas de Cristo. Mencionado uma única vez. O que isso traz de lição para nós? Traz de lição que às vezes a gente não dá importância a um determinado servo ou a uma determinada serva, como se aquele servo ou aquela serva fosse apenas aquela pessoa que está sentada aqui nos bancos. Mas a gente não sabe 24 horas a vida daquele servo, daquela serva, e nem esse servo, nem essa serva coloca no Instagram. Porque tem servos e servas que tudo que faz coloca lá no Instagram. Aí a gente sabe, né? Coloca no status, aí também a gente sabe. Coloca no YouTube, aí a gente sabe. Coloca no Facebook, aí a gente sabe. Mas tem servos e servas que não sabem nem mexer com isso. E são uma bênção para Jesus. Qual outra lição que a gente traz daqui? É que a gente nunca deve abrir a boca para julgar a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque a igreja somos nós. Só quem pode julgar a igreja de Cristo é o próprio Cristo. Entendeu? Então a gente deve se corrigir nesse detalhe, porque o apóstolo Paulo ele faz menção aqui de inúmeros nomes, e olha que o apóstolo Paulo era uma pessoa exigentíssima, e ele menciona uma determinada pessoa em tal lugar, menciona uma outra em tal lugar, e
cada um ao seu modo, fazendo o trabalho para Cristo. Então a igreja é uma diversidade. Nós estamos reunidos aqui. Quando sai daquela porta, ninguém vai ficar vasculhando a vida da pessoa para saber com quem a pessoa está falando, quem a pessoa está evangelizando. Entendeu? Então a igreja são os servos e servas anônimos e anônimas de Cristo. A gente conhece muitas vezes as pessoas no momento que está aqui, às 24 horas fora da igreja, ninguém sabe. E ninguém é fiscal da vida de ninguém, porque Deus não colocou nos nossos ombros ser fiscal da vida dos irmãos nem das irmãs. Por quê? Está lá em Provérbios: os olhos do Senhor estão em toda parte, vigiando os bons e os maus. O vigia é Deus, não é o pastor, e nem é o irmão nem a irmã que vai vigiar a vida de ninguém. Entendeu? Então, servos e servas. Agora a gente vai entrar num detalhe aqui, e já para finalizar, muito importante, é que o apóstolo Paulo, ele mostra o controle de qualidade doutrinária dos cristãos. Aí ele mostra claramente como a igreja, como os servos e servas anônimos e anônimas do Senhor devem se pautar dentro da sã doutrina. Vejam agora na parte final, Romanos 16, versículos 17 a 20, e já vou dar uma dica. A verificação da aprendizagem hoje vai ser só uma pergunta completa. Agora, 10 palavras baseado nesse texto que a gente vai ver aqui. Então preste bem atenção esse texto: controle de qualidade doutrinária dos cristãos. Olha o que é que diz: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Tudo bem, você se desviou, você não está mais com essa doutrina, não tem mais o que se conversar. Desviai-vos dele. Trata bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas se desviar, uma boa. Tu no teu cantinho e eu no meu. Veja o que ele diz aqui. Não diz, fique paparicando, fique não sei o que, e blá blá blá. Não. Quem se desviou da sã doutrina e que está promovendo escândalo, deixa ele continuar a fazer. É como, acho que foi o Roberto falou uma vez, que chegou um momento que Deus soltou a rédea: faça o que você quiser. É isso que você quer, então faça. Repetindo: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Não é o pastor Gilmar que está dizendo, não. Os irmãos e as irmãs estão vendo aí as suas Bíblias, ou tem algo diferente? O que é que diz aí? Desviai-vos deles. Romanos capítulo 16, versículo 17. E agora diz o que? As credenciais dessas pessoas que causam dissensões e escândalos. Veja agora, Romanos 16, 18. Olha o que é que diz: porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre. Está usando a palavra de Deus como meio de vida. Entendeu? Enganando. Veja a severidade do apóstolo Paulo aqui.
controle de qualidade doutrinária, porque os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu ventre. E aí ele continua: e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Então quer dizer que eles vão com palavras suaves. E sabe o que é lisonjas? Com puxa-saquismo. Fica puxando o saco. Não quer a pessoa como uma serva e um servo que tem um coração e que se morrer sem Cristo vai para o inferno, não. Está interessado, como diz comumente, na lã da ovelha, no que pode tirar da ovelha. E o apóstolo Paulo diz aqui: mas ao seu ventre, e com palavras suaves, vai com aquela conversinha mole, conversa fiada, entendeu? E lisonjas, puxando o saco. Membro de igreja, servo de Deus, não precisa ser puxar saco de ninguém e nem se deixar ser puxado o saco, não. São servos e servas do Senhor. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu pastor Gilmar, não. Aí vamos para Romanos 16, 19. Pois a vossa obediência é conhecida de todos. Aí está se referindo àqueles servos e aquelas servas. A vossa obediência. Eu sei que eu estou saudando. Eu sei essas pessoas que foram mencionadas aqui. Pois a vossa obediência é conhecida de todos. E aí veja o que é que ele diz: comprazo-me. Essa palavra comprazo-me significa alegro-me. Comprazo-me, portanto, em vós, e quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal. E por último, e o Deus de paz, em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Portanto, aqui, sentado nesses bancos, tem muitas trifenas, tem muitas trifosas, né? Tem muitos urbanos, tem muitos assíncritos, né? Tem muitos estaques, né? Tem muitas Marias. Maria? Exatamente. São pessoas simples que foram mencionados seus nomes. Cada um da gente tem um nome. É um cristão, é um servo, é uma serva. Entendeu? E o apóstolo Paulo, ele saudou essas pessoas simples. Pois não, Aldene? Júlia. A Aldene gostou de cabelo nascido. Júlia se lembrou de Júlia. E eu nem tinha me lembrado mais, Aldene. Foi bom você ter. Aprendeu o mesmo significado do nome. Júlia, cabelo macio, é o significado.